Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Aí Dentro. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? E nesse vídeo nós vamos de novo fazer uma viagem através dos desenhos animados. Nós vamos conhecer uma lista de desenhos daqui, ó, os chamados clássicos da década de 80. E que apesar de terem sido muito bons na época, terem feito muito sucesso, os desenhos que vou apresentar nessa lista, infelizmente, não passaram de uma temporada. Afinal de contas, você está assistindo a mais um vídeo da coleção Séries com uma temporada. No episódio de hoje, desenhos dos anos 80. E se você é daqueles que já fica logo curioso, doido para saber quais são os desenhos que vão estar na lista, eu quero pedir que, para amenizar um pouco a sua curiosidade, você já dá logo uma clicada aí no botão de curtir para me ajudar e ajudar o canal. Claro, meu filho, até porque você fazendo isso é de grátis, você não vai pagar nada. E se ainda não é nosso inscrito, você já aproveita esse momento, clica também aí para se inscrever, ativa as notificações e assim tu não vai perder mais nenhum dos próximos vídeos que eu lançar aqui no Aí Dentro, beleza? Bora lá conhecer que lista é essa. A nossa primeira parada vai ser em uma corrida. Pole Position foi produzido pela Namco e dessa eu juro que eu não sabia. Ele foi lançado originalmente como um jogo para o Atari. E era um jogo assim bem simples, de um carro que corria corridas contra outros corredores em várias competições ao redor do mundo. E devido ao enorme sucesso que o jogo teve na época, eles quiseram transformá-lo em um desenho. Mas como a história era muito fraca, eles tiveram que adaptá-lo para poder levar para a televisão. E assim foi feito. Criou-se uma adaptação que em nada tinha a ver com o jogo, a não ser o nome Pole Position. A série estreou então na CBS em 1984. A trama girava em torno dos irmãos Tess, Dan e Daisy, que procuravam pelo pai desaparecido após uma explosão durante uma corrida. Eles passam a fazer parte da força secreta da Pole Position, a mesma organização secreta que os pais deles faziam parte, e que conta com a ajuda do tio deles, Dr. Zachary, e dois veículos com computadores super modernos, que eram eles o Rodão e o Wills. Ela passou aqui no Brasil no SBT e mesmo com todo o sucesso alcançado, não conseguiu atingir o mesmo sucesso do jogo. E assim a sua duração foi bem curta. A série acabou tendo apenas 13 episódios de duração. Jace é com certeza um dos desenhos mais marcantes da minha infância. Jace e os Guerreiros do Espaço, e conta a história de Jace, que estava em busca do seu pai, Alec. Ele desenvolvia plantas que pudessem sobreviver em qualquer ambiente da galáxia. Infelizmente, acabou dando errado e ocorre uma explosão, o que acaba transformando as plantas em criaturas inteligentes, que logo decidem conquistar o universo, surgindo assim os Monstroids. E tentando evitar a dominação do universo, Jace forma a Liga Relâmpago, que é um grupo de amigos que usam veículos modificados com a aparência de veículos de construção, como por exemplo escavadeiras misturados com tanques de guerra e com armas que podem ser trocadas de um para o outro. Jace, que foi lançado em 1985, até resistiu bastante. A série teve um total aí de 65 episódios, mas terminou sem um final digno. Apesar de ter sido dito que iriam fazer um filme para contar esse final, esse filme nunca existiu de verdade. E aqui no Brasil, Jace passou no SBT. Em 1986 foi lançado um dos melhores desenhos de ação dos anos 80. Trazia 3 grandes nomes dos quadrinhos mundial como personagens principais: Flash Gordon, Mandrake, ou Mágico, e o Fantasma. Eles contavam também com a ajuda do fiel escudeiro do Mandrake, Lothar, e de seus filhos. Juntos eles combatiam a tirania de Ming o Impiedoso do planeta Mungo, que
queria conquistar a Terra, não tinha mais o que fazer, resolveu vir conquistar aqui a Terra. Trazia, claro, uma trilha sonora bem forte para aqueles momentos de ação. E acredite você, essa foi a primeira vez que na TV o fantasma apareceu com a sua cor original, saca só! Com um total aí de 65 episódios, a série ajudou a espalhar para as crianças a imagem desses três personagens que nos anos 80 estampou aí lancheiras, camisetas, brinquedos, bonés, tudo o que você possa imaginar, fazendo com que, claro, a fama deles aumentasse e ganhassem até um jogo de videogame. Olha que maravilha! Defensores da Terra também passou no SBT, no antigo show da Mara. Com o sucesso dos Thundercats, a Rankin Bass resolveu investir em séries de super-heróis e criou uma espécie de Thundercats do espaço. Só que ao invés de usar felinos, eles usaram heróis com parte carne e parte metal, chamados Silverhawks. Os Silverhawks lutavam para proteger o universo do monstro estelar. A série foi lançada em 1986. E mesmo que muita gente torcesse o nariz dizendo essa é uma cópia dos Thundercats, não presta não, mesmo assim o sucesso veio, queira ou não queira. Contava com um total de 65 episódios e fez muito sucesso no Brasil. E, para variar, passou aqui no SBT. De 1986, eu trago agora Galaxy Rangers. Em 2086, 2 pacíficos alienígenas comunicaram-se conosco, pedindo nossa ajuda. Em troca, deram-nos o projeto para o nosso primeiro hipopropulsor, permitindo que a humanidade abrisse as portas para os astros. Era um desenho que misturava espaçonaves, raios lasers e faroeste, que inspirou outros desenhos depois deles a seguirem nessa mesma trilha. Galaxy Rangers foi uma das primeiras produções estilo anime produzidas no Japão através do estúdio japonês Tokyo Movie Shinsha. A história se passava em 2086, onde a Liga dos Planetas criou um órgão que era responsável por manter a paz na galáxia, chamado de Boreal, de Assuntos Extraterrestres, ou no original simplesmente Beta. Os seus agentes eram conhecidos como os Cavaleiros da Galáxia, ou os Galaxy Rangers. Comandados por Joseph Wash e tendo como líder o capitão Zachary Fox, os Rangers possuíam um implante cerebral que aumentava as suas habilidades naturais durante um combate ao crime. A série teve um total aí de 65 episódios e fez muito sucesso aqui no Brasil, passando no Show da Xuxa na Rede Globo. Lembra que eu falei que outros desenhos foram inspirados por Galaxy Rangers? Esse próximo aqui segue exatamente essa fórmula. Brave Star. Brave Star. Lançado em 1987, segue exatamente essa linha do estilo western espacial como pano de fundo. Diferente de outros desenhos dos anos 80, foi lançado simultaneamente com uma linha de brinquedos, tipo aqueles bonecos de ação, e jogos de videogame. Ela também foi a última série produzida pelos estúdios da Filmation, aquele mesmo estúdio que lançou os Caça-Fantasmas, que tinha um gorila, que tinha um cara loiro, um outro ruivo que usava um calhambeque. Contava a história de um índio americano que podia invocar espíritos de animais e que também era um delegado do planeta chamado Novo Texas, que tinha 3 sóis. O planeta é muito rico em um minério valioso chamado Kerium, o que fazia com que fosse constantemente atacado por vilões espaciais. Além dos poderes dos animais, Brave Star lutava ao lado de um parceiro alienígena, se parecia e andava como um cavalo cibernético chamado Furacão. Brave Star fez muito sucesso aqui no Brasil, mas passou também na Rede Globo. Teve um total aí de 65 episódios e chegou a inclusive ter um filme produzido em 1988 chamado Brave Star, o filme. Em 1987, foi a vez da estreia de Dinossauros. Éramos 4 adolescentes, até que um dia conhecemos novos amigos que vieram de fora.
se chamavam dinossauros. Mostrava a batalha entre duas raças de dinossauros do planeta Reptilion, os dinossauros e os tiranos, onde os dinossauros viajam para a Terra em busca de uma maneira de salvar o seu planeta Reptilion dos tiranos. Só que na verdade eles acabam trazendo toda a guerra e todo o caos para o nosso planeta. E ao chegar à Terra, eles conhecem um grupo de jovens que se aliam a eles na luta contra os tiranos, liderados aí por Gengis Rex. Esse grupo acaba ganhando anéis que podem fazer com que eles entrem em contato com os dinossauros para pedir ajuda. Também, com um total de 65 episódios, Dinossauros também passou na Rede Globo aqui no Brasil e posteriormente, nos anos 90, também passou na Record. Spiral Zone foi lançada em 1987. Era uma série baseada em uma linha de brinquedos feita pela empresa japonesa Bandai. Ainda-se ou sofra as consequências. Ela mostrava um grupo internacional de soldados que lutavam para libertar o mundo de um cientista que controlava grande parte da superfície da Terra. E isso ocorreu em junho de 2007, quando um cientista militar chamado Dr. James Bench usou um ônibus espacial para derrubar seus geradores mortais de zona em metade da Terra, criando assim uma zona escura chamada de zona espiral, isso por causa da sua forma. Esse ataque, no entanto, faz com que países do mundo se unam na luta contra a Overlord e acaba juntando países como os Estados Unidos e União Soviética. E aí, através da criação de um material chamado Neutron 90, 5 soldados são recrutados para usarem os trajes espaciais de combate e passarem a se chamar de Força Espiral, também conhecidos como Cavaleiros da Zona ou Zone Riders. Vale só lembrar aqui que por conta do nome dos Cavaleiros da Zona ou Zone Riders é que pode haver uma confusão aí. O nome do desenho é Spiral Zone, mas aqui no Brasil ficou conhecido como Zone Riders, então talvez você o conheça como Zone Riders e não Spiral Zone. Ele foi mais um desenho que passou aqui no Brasil na Rede Globo através do programa da Xuxa e teve também, adivinhe você, 65 episódios. Visionários, os Cavaleiros da Luz Mágica, lançado em 1987, teve uma curtíssima duração, apenas 13 episódios, e foi baseado em uma linha de brinquedos com o mesmo nome, produzida pela Hasbro. É o momento onde a mágica é mais poderosa do que a ciência. E somente aqueles que controlam a mágica controlam o destino. Eles são os visionários. O desenho chegou a ser exibido brevemente aqui no Brasil no programa da Xuxa, porém a série de brinquedos nunca foi lançada aqui no Brasil. A história é sobre um planeta chamado Primus, em uma outra dimensão, que quando seus sóis se alinham, tudo para de funcionar e acaba deslocando o planeta para épocas da magia, fazendo com que o mundo fique dividido em dois grupos, os Cavaleiros Espectrais e os Lordes da Escuridão. Eles são convocados pelo mago Merlin para cumprir missões na Montanha de Ferro e serem presenteados com poderes mágicos. Congratulações, nobres cavaleiros! Vocês sobreviveram ao teste final. Vocês, e apenas vocês, tiveram a visão para alcançar o santuário. Vocês são os visionários e os considero merecedores de possuírem minha mágica. Mágica que os ajudará e a seu povo a prosperarem nessa nova era. Visionários, os Cavaleiros da Luz Mágica. Em meados da década de 80, a produtora Rankin Bass Production se uniu à Topcraft, uma empresa de animação japonesa, para produzir uma série de desenhos animados para o mercado americano. Sendo assim, produzidas 3 séries de ficção científica com o dinamismo das ações frenéticas dos animes japoneses. E a primeira série produzida e também a mais conhecida foi Thundercats, que durou de 1985 a 1989 e que em 2001 chegou a ter até um remake lançado que não teve o mesmo sucesso. E a segunda produzida foi Silverhawks, que eu já falei aqui no vídeo para você, lembra? As duas elas foram exibidas aqui no Brasil e bastante reprisadas. Porém, a terceira, que é a qual eu vou falar agora, ela nunca passou aqui no Brasil. Chama-se Tiger Sharks.
ela ainda permanece relativamente desconhecida. E o pior é que, diferente de suas irmãs mais conhecidas, ela só teve 26 episódios. Seguiu o mesmo estilo das animações irmãs, como Thundercats e Silverhawks, que utilizava características de animais para dar superpoderes a seres humanoides. Só que nesse caso, os personagens eram humanos que utilizavam um aparato chamado Fish Tank. And one day, I came upon the answer. A way for man to breathe underwater. Like a fish, huh? Exactly. And that's how I came to invent this. The fish tank. Eles os usavam para se transformar em seres submarinos. I don't believe it. I look like a shark. And you, Dolph. Unbelievable. And me, I'm a dolphin. We're almost fish. All of us. Octavia, Brock, Angel. O aparato fazia parte de uma nave do grupo, chamada Shark, que também se convertia em um submarino e servia como base para toda a equipe. A história se passa em Water O, um planeta quase todo coberto por água e habitado por uma raça meio homem e meio peixe chamada Walterians, que enfrentavam a ameaça do maligno T-Ray. E em 2011, os personagens de Tag Shark e Silverhawks fizeram uma pequena aparição no reboot dos Thundercats que foi produzido pela Cartoon Network, nos restando apenas procurar no YouTube ou em outros sites pela internet aí afora. Vale a pena uma garimpada porque a série é bacana. Bem, meu filho, por aqui a gente encerra mais uma lista de séries que só tiveram uma temporada, trazendo desenhos clássicos dos anos 80. Queria pedir que você deixasse aí nos comentários qual dessas séries você assistia, qual delas você não conhecia, ou alguma que ficou de fora dessa lista que você gostaria de ter visto. Ou mais, existe algum gênero de série que você gostaria que fizesse parte dessa coleção? Quero agradecer muito a você que ficou até aqui assistindo esse vídeo e eu te vejo por aí em qualquer um dos outros vídeos aqui do canal, meu filho. Até a próxima. Fui!